A arte de viver no presente. Quando parar é o que te traz de volta à vida. E se o motivo de você não conseguir viver o presente for justamente tentar viver melhor, porque quase todo dia começa com planos, listas, metas e termina com a sensação de que o tempo passou rápido demais. No Brasil, aprendemos cedo a pensar no amanhã, a correr atrás, a não perder oportunidades. E sem perceber, vamos empurrando o agora para depois, como se ele fosse um rascunho da vida real. Você olha para o relógio, para o calendário, para as expectativas, e quando percebe, o dia já acabou. A semana também. E a vida parece sempre um passo à frente de você. Não é falta de vontade de viver. É excesso de tentativa de controlar, melhorar, otimizar cada instante. Como se o presente precisasse ser corrigido para valer a pena. Mas e se essa pressa constante for justamente o que te impede de sentir que está vivo agora, e não no próximo plano, na próxima conquista, ou no próximo alívio prometido? Talvez você esteja vivendo no modo automático. Acordando, trabalhando, conversando, sorrindo, mas com a mente quase sempre em outro lugar, revisitando o que já passou, ou antecipando o que ainda não chegou. O corpo está aqui, mas o pensamento corre criar cenários, repete histórias, resolve problemas que ainda nem existem. É como comer todos os dias, sem realmente sentir o gosto da comida, mastigando rápido, engolindo sem presença, apenas para seguir para a próxima tarefa. A vida vai sendo consumida dessa forma, funcional, eficiente, mas sem sabor. E isso gera um cansaço estranho, porque não é físico, é existencial. Você faz tudo certo, mas sente que algo escapa, como se estivesse sempre chegando atrasado no próprio momento. E quanto mais você tenta prestar atenção, mais percebe que sua atenção foi treinada para ir embora, não para ficar. Desde cedo nos ensinaram a focar, planejar, organizar, otimizar, como se a mente fosse uma ferramenta que nunca pudesse descansar. E assim fomos acreditando que atenção é esforço e presença é controle. Só que, quanto mais você força o foco, mais distante fica do agora, porque o foco tenso transforma o momento em um objeto a ser dominado, não vivido. Dentro de você surge um conflito silencioso, uma parte que deseja calma, leveza, um simples estar, e outra que insiste em correr, melhorar, produzir, com medo de perder algo, se parar. Porque quer paz, mas continua perseguindo, quer presen. Mas vive projetando, como alguém que corre atrás da própria sombra ao meio-dia. Esse conflito não grita, mas drena. Porque tentar estar presente usando as mesmas ferramentas que te afastaram do presente é como tentar apagar fogo jogando gasolina. E o desgaste só aumenta. Existe uma sabedoria antiga que observa a vida de maneira mais suave, ensinando que estar presente não é forçar a atenção, mas permitir que ela repouse onde já está. Lao Tzu falava de agir sem forçar, de fazer menos, sem se tornar passivo, de confiar no movimento natural das coisas. A água não se esforça para fluir, ela simplesmente segue, contorna, se adapta e ainda assim chega longe. O mesmo acontece com a respiração, que acontece melhor quando você para de controlá-la. Quanto mais você tenta comandar cada detalhe, mais artificial tudo se torna. Mas quando solta um pouco, algo se organiza sozinho. Estar presente não exige tensão, exige espaço. Não pede vigilância constante,
pede permissão. Esse entendimento começa a inverter a lógica comum, mostrando que talvez a porta de entrada para o agora não seja o esforço, mas o relaxamento. E então surge uma pergunta que não busca resposta rápida, mas sinceridade. Será que sua vida está realmente acontecendo agora? Ou apenas sendo preparada para depois? Quantos momentos você atravessou sem estar inteiro? Quantas conversas ouviu com metade da atenção? Quantas manhãs viveu pensando na noite que ainda viria? Talvez o problema não seja falta de disciplina ou técnica, mas excesso de cobrança interna, como se o presente precisasse ser conquistado. E se, em vez de tentar chegar ao agora, você simplesmente parasse de fugir dele? Esse pequeno deslocamento de olhar não resolve tudo, mas cria uma fenda, uma abertura por onde o alívio começa a entrar. Não é ainda a transformação, mas é o início de uma aceitação silenciosa, onde você percebe que não precisa fazer nada extraordinário para estar aqui. Apenas parar de se empurrar para longe. Você não falhou na prática de estar presente, nem perdeu o momento certo da sua vida, porque não existe um ritmo universal que todos precisam seguir. A sensação de estar atrasado é apenas um pensamento insistente, não uma verdade sobre você. Assim como um relógio continua marcando o tempo mesmo quando você não olha para ele. A vida continua acontecendo, com ou sem a sua cobrança constante. Não estar plenamente atento o tempo todo não é erro, é humano. E perceber isso já é um gesto de presença. Quando você para de se culpar por não conseguir viver o agora, algo se suaviza por dentro, como se o corpo entendesse que não precisa correr para alcançar nada. O tempo não está te abandonando. Ele apenas segue, e você pode se aproximar dele a qualquer instante, sem esforço heróico, sem técnica perfeita, apenas reconhecendo que estar aqui já é suficiente para começar. Estar presente não significa apertar a mente em um ponto fixo, nem vigiar cada pensamento como se fosse um inimigo a ser controlado. Presença é mais parecida com um gesto de permissão, um deixar estar sem exigir desempenho. Imagine-se sentado à beira de um rio, sem tentar parar a corrente, apenas observando a água passar, sentindo o ar, ouvindo os sons ao redor. Você não precisa entrar no rio para que ele exista, nem empurrá-lo para que flua. Da mesma forma, o agora não precisa ser conquistado, apenas acolhido. Quando a presença é tratada como abrigo e não como tarefa, ela deixa de cansar e começa a sustentar. Você descobre que pode descansar dentro do momento, mesmo quando ele é imperfeito. E essa sensação de repouso interno cria um espaço seguro, onde a mente não precisa fugir para o passado, nem correr para o futuro. Soltar o futuro não é desistir dos sonhos, nem abandonar responsabilidades. É parar de se violentar, tentando se tornar uma versão idealizada de si mesmo o tempo todo. Há uma diferença sutil entre cuidar do amanhã e viver refém dele. Quando você carrega expectativas demais, planos demais, exigências demais, é como andar com uma mochila tão cheia que cada passo se torna pesado. Abrir essa mochila, tirar o excesso, não significa jogar fora o essencial. Significa apenas tornar a caminhada possível. Parar de se empurrar para ser melhor a cada instante devolve algo precioso: a capacidade de estar inteiro onde você já está. O futuro não desaparece quando você o solta. Ele apenas deixa de ocupar todo o espaço. E nesse espaço recuperado, a vida encontra uma forma mais gentil de se manifestar, sem pressão,
sem ameaça, apenas como possibilidade aberta. Quando a perseguição interna diminui, a presença começa a surgir quase sem aviso, não como um estado permanente, mas como pequenos encontros com o real. É parecido com o orvalho da manhã, que aparece silencioso, sem anúncio, tocando a terra sem fazer barulho. Ao parar de correr atrás do agora, você cria as condições para que ele se aproxime. Naturalmente, a vida, que antes parecia distante, começa a dar sinais sutis de proximidade. Um gesto, uma respiração mais profunda, um instante de clareza no meio do caos. Nada muda por fora de forma dramática, mas por dentro, algo se rearranja. Você começa a confiar mais nesse movimento discreto, entendendo que nem tudo precisa ser provocado. Algumas das transformações mais profundas acontecem quando você sai do caminho e permite que o fluxo siga seu curso, no tempo dele, não no seu controle. Aos poucos, viver começa a parecer mais real, mais encarnado, como se você tivesse voltado a habitar o próprio corpo. Os problemas continuam existindo. As demandas não desaparecem, mas já não ocupam todo o espaço mental. Não definem cada sensação. É como uma respiração que retorna ao peito depois de muito tempo presa, trazendo alívio sem precisar de explicação. Você percebe que pode lidar com as dificuldades sem se perder nelas, que pode sentir sem se afogar, pensar sem se desconectar. Essa transformação não é euforia, é estabilidade. Uma presença simples que acompanha tanto os dias leves quanto os dias pesados. Estar aqui deixa de ser um objetivo distante e se torna uma experiência acessível, imperfeita, porém viva. E nesse estado mais real, você descobre que não precisa escapar da vida para suportá-la, porque ela se torna mais respirável quando você está realmente dentro dela. Há um momento silencioso em que você percebe que não há nada quebrado em você. O impulso constante de se ajustar, melhorar, corrigir, começa a perder força, não porque tudo ficou perfeito, mas porque você entende que a vida não exige acabamento final para ser vivida. Assim como uma xícara com pequenas marcas continua servindo o café, você também continua inteiro, mesmo com falhas visíveis. Essa percepção não vem como revelação grandiosa, vem como um relaxamento interno, quase imperceptível. Você deixa de lutar contra o que sente e, curiosamente, isso cria mais espaço para sentir sem medo. Nada precisa ser consertado agora. Estar aqui, do jeito que está, já é funcional, já é suficiente para seguir respirando e participando do mundo sem se esconder. Existe um alívio inesperado em aceitar que talvez você não precise chegar a lugar nenhum especial. A ideia de destino final sempre carregou um peso silencioso, como se o presente fosse apenas um corredor de passagem. Quando isso cai, algo curioso acontece. O caminho deixa de ser provisório. Cada passo ganha valor próprio, sem promessa futura. É estranho, quase desconcertante, mas profundamente libertador. Você não se torna apático, você se torna mais disponível. Disponível para o que aparece, para o que muda, para o que não faz sentido imediato. A vida deixa de ser um projeto a ser concluído e passa a ser um espaço habitável. E nesse espaço, você não precisa provar nada para continuar existindo. Aos poucos, nasce uma confiança diferente, não na certeza, mas no movimento. Um ritmo invisível começa a se revelar, não como controle,
mas como sustentação. Assim como o coração bate sem pedir instruções, a vida também encontra formas de seguir quando você para de interferir o tempo todo. Confiar nesse ritmo não é passividade, é cooperação silenciosa. Você age quando é necessário, descansa quando é possível e para de brigar com os intervalos. Mesmo nos dias confusos, algo em você reconhece que o fluxo não foi perdido, apenas mudou de forma. Essa confiança não elimina o medo, mas impede que ele dirija cada escolha. Você segue, não porque sabe exatamente para onde vai, mas porque sente que pode caminhar sem se despedaçar. Com o tempo, a presença deixa de ser uma prática formal e se torna um estado mais frequente, quase doméstico. Ela aparece enquanto você faz coisas comuns. Caminha, espera, observa, respira sem notar. Não é intensa, não é mística, é simples. Como estar em casa depois de um dia longo. Você ainda se distrai, ainda se perde em pensamentos, mas agora sabe retornar, sem violência. Não há urgência em se manter consciente o tempo todo. A vida aceita pausas, e bokeh também. Esse modo de estar cria uma intimidade maior com a própria experiência, onde o agora não precisa ser capturado, apenas vivido quando aparece. E quando some, você não entra em pânico, porque sabe que ele sempre encontra um jeito de voltar. Talvez a maior mudança não seja algo que você consiga explicar, mas algo que você sente no corpo. Uma suavidade nova, uma resistência menor ao que é nada espetacular, nada vendável, apenas real. A vida continua imprevisível, mas já não parece hostil o tempo todo. Você não venceu o caos, apenas parou de lutar contra ele. E nisso, algo se organiza por dentro. O fluxo nunca esteve ausente, só estava encoberto pelo esforço excessivo. Quando você solta um pouco, ele reaparece, discreto, constante, confiável. Não há conclusão aqui, porque a vida não fecha capítulos dessa forma. Há apenas continuidade. Um passo depois do outro. Respiração após respiração. Isso é o fluxo sutil.